Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade agora à disciplina de fitopatologia e primeiro eu quero reforçar que essa é uma disciplina complexa que exige leitura, tá? Não dá para a gente aprender só com os vídeos. Então é de importância primária e eu peço a parceria de vocês, que vocês leiam o material. Lá vai ter mais detalhes que ajudam na compreensão, no entendimento dos porquês por que que determinadas coisas acontecem, tá? Então eu vou passar um pouquinho com vocês nos materiais e também vou caminhar com vocês nos slides apenas como uma orientação. Mas fica a dica então de sempre acompanhar pelo material, pela apostila, pelo menos. Na última aula a gente falou sobre os sintomas e sinais. Então, lembrando rapidamente, os sintomas são as manifestações visuais que vêm em função do mau funcionamento da planta, do problema fisiológico que a doença causou na planta. Estou falando de doenças bióticas, tá bom? Já os sinais é simplesmente o aparecimento de quaisquer partes do patógeno. Quando eles aparecem, a gente chama de sinais, aquelas estruturas. Então, vamos entender o princípio básico para que a gente avance agora nesse próximo capítulo, que é o cerne, um dos cernes da disciplina, é um dos capítulos mais importantes da disciplina. Sem ele, não dá para entender a disciplina. Então, primeiro agora a gente entende que a minha planta, ela quando ela sofre uma infecção, algum patógeno, vírus, bactéria, fungo, infecta ela, entra em contato com ela e invade os tecidos dela, ele normalmente ele invade uma célula, né? Pode ser entre as células ou dentro da célula, mas ele invade o corpo da planta. E lá ele vai causar inicialmente um mau funcionamento daquela célula. Então é um nível microscópico. Nesse momento, a gente não consegue observar nenhum sintoma, tá? Então, quando o patógeno começa a infecção, a gente não observa sintomas e o problema que inicialmente era em uma célula, ele começa a se expandir. Esse patógeno também se expande lá no sistema celular. E ele vai causando mau funcionamento, problemas fisiológicos em inúmeras células. Quando eu tenho um quantitativo grande de células que já estão com mau funcionamento, isso sim vai entregar então o sintoma, vai apresentar o sintoma para que vai me ajudar a diagnose da doença, tá? Então entendam que o aparecimento dos sintomas de uma doença, ele é o resultado de um processo cumulativo ao longo do tempo dos malefícios que o patógeno vem causando para a planta. Então, esse mau funcionamento é que vai apresentar um sintoma. Eu vou mostrar alguns dos principais sintomas aqui numa planta de tomate e vou mostrar no livro, porque quando eu colo lá no PowerPoint perde a qualidade. Então vamos lá. Então eu estou aqui no livro do Agrios e vamos pensar nos principais tipos de doença, tá? Para vocês irem entendendo bem o contexto. Então, por exemplo, doenças que causam infecção nas raízes, então patógenos que causam infecção nas raízes, eles normalmente comprometem a capacidade de absorção das plantas, de água e de nutrientes. Acontece a formação de nódulos aqui, ó. Então, o que a gente chama de galha, né? Então, se o patógeno ataca as raízes, compromete a absorção de água e nutrientes. Se compromete a absorção de água, essa planta pode mostrar um sintoma de murcha, tá? Ou ela pode ficar fraca, ficar deficiente em nutrientes, mesmo o solo tendo nutrientes. Então, eu tenho patógenos que atacam aqui as raízes. Normalmente nematóides, mas eu tenho também fungos e bactérias importantes de solo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o lado esquerdo da planta, uma situação normal, a planta com as funções fisiológicas normais, absorção
de nitrogênio, absorção de água, minerais, né, síntese de proteínas, a raiz normal, e aqui do lado direito uma planta com a raiz com ataque, né? Aqui eu posso ter a formação de galhas também, e aqui do lado esquerdo, então, uma planta normal fazendo fotossíntese, absorvendo gás carbônio, translocação de água e minerais normais. E aqui do lado, uma planta, esse lado direito, né, só para exemplificar, a planta apresentando murcha, tá? A murcha vascular. Então, eu tenho doenças que atacam o sistema vascular da planta. Essas doenças causam um impedimento do transporte de água. Isso vai dar um sintoma de murcha vascular. Então, daí vocês já entendam que o sintoma, o local que o sintoma aparece, ele não precisa ser o local onde está o patógeno. Então, eu posso ter patógenos que atacam a raiz e o sintoma aparece lá na parte aérea, tá? Patógeno que ataca o sistema vascular e o sintoma aparece aqui nas folhas. Então, da mesma forma aqui, eu posso ter patógenos que atacam os frutos, causam manchas, causam lesões maiores, os patógenos que causam a queima foliar, né? Leaf blight aqui. E então a gente entende que eu tenho infecções que acontecem no sistema vascular das plantas e causam murcha. Eu tenho os cancros aqui, né? E eu tenho também as infecções nas folhas, né? Infecções nas folhas vão causar a queima, a necrose foliar, e isso vai causar a morte de tecidos. Isso vai, logicamente, comprometer a capacidade fotossintética da planta, tá? Então, esses são os principais. Depois a gente vai falar especificamente uma aula sobre sintomas. Então, agora a gente entra diretamente na aula em si, que a gente vai falar da etiologia. Então, a etiologia é o estudo das causas, tá? No nosso caso aqui, a gente vai falar sobre o estudo do agente causal. Quem são os agentes causais das doenças? Então, quando a gente vai no médico, a gente está com algum problema, o médico sempre procura identificar qual é o agente causal, o que está causando aquela doença. Então, é super importante que a gente, ao manejar doenças de plantas ou pragas também, a gente não fique observando apenas os sintomas, aquilo que está acontecendo, mas identifique qual é a causa, o que está por trás daquele problema que eu estou visualizando. Então, para a gente começar, é importante entender o triângulo da doença, tá? Esse é um conceito que a gente vai abordar no capítulo seguinte, mas é importante aqui também. Então, eu preciso entender que doença é um processo complexo que envolve a interação de fatores. Isso quer dizer que a doença não acontece de forma aleatória. A doença ela precisa de uma combinação de fatores, e esses fatores formam o chamado triângulo da doença. Então, para que aconteça doença, eu preciso ter um ambiente que é adequado ao desenvolvimento do fungo, da bactéria. Eu preciso de um patógeno que é virulento, que é o patógeno capaz de causar doença, tá? Não basta ser um patógeno, ele precisa estar virulento, ele precisa estar apto de causar doença. E eu preciso de um hospedeiro que seja suscetível a esse patógeno. Então, não adianta eu ter ambiente favorável, patógeno virulento e um hospedeiro resistente. Então, a doença ela só acontece quando eu tenho a combinação desses três fatores e os três estão favoráveis à ocorrência da doença. Quando eu tenho patógeno agressivo, virulento, hospedeiro suscetível, mas eu não tenho um ambiente com umidade, temperatura, luminosidade adequados para ocorrer a doença não acontece. Da mesma forma, eu tenho que pensar que em níveis de doença, tá? Eu posso ter níveis diferentes de doença.
Então, quando que a doença vai atingir o seu maior nível, a agressividade da doença vai ser maior, a severidade da doença será maior. Quanto mais agressivo for o patógeno, quanto mais favorável for o ambiente ao causador da doença, e quanto mais suscetível for o hospedeiro, maior será a doença, a quantidade de doença. Depois a gente vai ver bem quais são os termos que a gente usa para quantidade, né, de doença. Então, na etiologia, a gente estuda o agente causal, a gente busca entender quem é que está por trás, qual é o organismo que está por trás daquela doença. O aetia significa causa, tá? É um termo lá do latim, se não me engano. E o logos é do estudo. Então, qual que é a importância de estudar etiologia? Não dá para a gente pensar em tratar uma doença sem saber o agente causal. Infelizmente, a gente encontra no campo alguns colegas técnicos e agrônomos, às vezes, recomendando produtos agrotóxicos para poder fazer o controle de doenças e aí recomendando produtos com largo espectro, né, para pegar vários tipos de doença, porque não está bem definido a identificação, a diagnose de quem é o agente causal, não foi realizada adequadamente. Então é super importante entender quem é o agente causal para fazer o controle, mas talvez até mais importante, né, para entender que condições ambientais favorecem esse agente causal. Porque aí no meu manejo, que a gente vai ver lá na frente, eu posso modificar a forma como eu cuido das plantas, como eu manejo a lavoura, para tornar essa condição ambiental desfavorável ao patógeno. Da mesma forma, eu também posso adquirir uma planta que tenha resistência a esse agente causal e aí reduzir drasticamente o problema com a doença. Então vamos falar dos agentes causais. Doença, a doença biótica, né, possui um agente causal. Então tem um organismo que vai causar essa doença, que vai induzir, vai desencadear esse processo infeccioso que a gente chama de doença. O organismo capaz de causar doença, ele é chamado de patógeno. Então anotem esse termo, é um termo muito comum que a gente vai utilizar o tempo todo. Então patógeno é aquele organismo capaz de causar doença. Vem de patos, né, de doença. As doenças, então, elas podem ser provocadas por fatores abióticos e fatores bióticos. Então, abióticos a gente já comentou, quando é uma doença, um mau funcionamento fisiológico que é causado por estresse térmico, estresse hídrico, o estresse nutricional e outros problemas ambientais. Nesse caso, não tem o organismo por trás. E agentes causais, doenças bióticas, são aquelas que têm um organismo vivo por trás da doença. Ele é o causador da doença. Então, quando é um organismo vivo que está por trás da doença, essa doença é chamada de doença infecciosa. Então, nem sempre eu vou estar falando que é uma doença biótica, eu posso estar utilizando esse termo, doenças infecciosas. É uma doença infecciosa porque uma planta pode passar, né, o patógeno pode se multiplicar nessa planta e essa planta pode influenciar na contaminação das plantas ao redor. Então, é uma doença infecciosa, ao contrário das doenças abióticas, né, onde uma planta não passa para outra. É um fator do ambiente que está causando a doença. Então, só para a gente ter ideia aqui de tamanho, o tamanho desses organismos, né? Então aqui tem uma cabeça aqui, o cabeça de nematóide. Então o nematóide, ele é o maior aqui. Esse aqui é o desenho de uma célula vegetal, né? Faltou eu explicar. Desenho da célula vegetal. Aqui tem a cabeça, né? O estilete ali do nematóide, onde ele penetra na célula vegetal. Aqui eu tenho uma hifa de um fungo.
Então aqui para vocês terem ideia de tamanho, né, fungo então é bem grande também. Se vocês compararem o fungo, por exemplo, com a bactéria, aqui uma bactéria, então um tamanho menor que o fungo. Aqui eu tenho os Mollicutes. Mollicutes é uma classe de bactéria, tá? Uma classe de bactérias sem parede celular. Então são os Mollicutes. Eu tenho os viroides, bem pequenininhos, e eu tenho os vírus. Então, aqui tem alguns exemplos, no livro está um pouco melhor a imagem. O vírus amarelo da batata, o vírus do tobaco, né, do, do tabaco, o vírus do trigo, o vírus da abóbora. Então, eu tenho os vírus também que causam doenças, tá? E esse aqui, então, é a célula vegetal. Tá, então vamos ver melhor aqui no livro, a imagem está melhor. A cabeça do nematóide, aqui o protozoário, né? Aqui a hifa do fungo, né? O conjunto de hifas a gente chama de micélio. Aqui os vírus, né? E uma noção de tamanho deles. Os viroides, os molículos e a bactéria, tá? A bactéria aqui flagelada. Vamos dar uma olhada aqui então. Nos fungos, por exemplo, eu tenho vários tipos de formas de fungos, né? Plasmódio, tipos aqui de micélio, né? Micélio é a estrutura vegetativa do fungo. Lembrem lá da microbiologia. Estrutura vegetativa do fungo. E eu tenho os esporos também, que é a forma reprodutiva dos fungos. Então aqui são algumas formas de esporos que a gente identifica lá no microscópio. E aqui são os micélios, tá bom? Aqui a bactéria, né? Formas de bactéria que eu posso encontrar, né? Um flagelo ou multiflagelada. Aqui os molícotes, né? Que são a classe de bactérias sem parede celular. Eu tenho as plantas parasíticas, né? Que entra lá na parte de plantas daninhas, principalmente, que a gente viu. Aqui os vírus, diferentes morfologias, viroides. Tem uma diferença ali entre vírus e viroides, depois vocês dão uma olhadinha lá, a questão do DNA e RNA. E os nematóides, que são também causadores de doença nas plantas, e os protozoários aqui. Aqui nessa parte do livro, a gente observa então um pouco dos patógenos. Aqui é um fungo onde foi isolado da planta uma parte que estava doente, e ele foi colocado numa placa de Petri com meio de cultura. Então cresce, esse fungo cresce no meio de cultivo e forma essa colônia aqui, tá? A gente, na disciplina, a gente executa uma prática dessa forma. Aqui está mostrando, são bactérias, deixa eu só confirmar aqui. Aqui no C, então, bactérias. São bactérias junto ao estômata, ao estoma, né, ao estômato de uma planta. Então lembrem lá do estômato que vocês viram lá na parte de morfologia, botânica, fisiologia vegetal. Então no estômato que eu tenho na folha, o estômato é uma porta de entrada importante para doenças bacterianas e para fungos também. Então aqui muitas bactérias no estômato da planta. Aqui nessa figura B, a gente tem a hifa, tá? A hifa do fungo, né? E essas bolinhas aqui são os esporos. Então aqui tá os esporos. Um tipo de esporo, né? Nesse caso aqui é o esporo do Botrytis, o gênero Botrytis, que é um fungo causador de podridão, principalmente na pós-colheita. Já viram aquele morango aquele fungo cinzento, né? Parece peludo até, né? É o Botrytis, aquele fungo. E aqui também tem na figura D, a figura D são fitoplasmas aqui nas células floemáticas. Não dá para ver muito bem esse D aqui, tá? Então vamos falar agora do parasitismo. Parasitismo
Quando acontece a doença biótica, está acontecendo uma relação ali onde eu tenho um parasita na planta. Então, vamos entender devagar aqui. O patógeno, ele depende total ou parcialmente do hospedeiro. Quando acontece essa relação, eu estou falando que está ocorrendo uma relação de parasitismo, tá? Esse organismo, o nosso patógeno aqui, ele vai depender totalmente ou parcialmente do hospedeiro. No parasitismo, a gente separa, quando a gente fala das doenças de plantas, em parasitas obrigatórios, que são aqueles parasitas que se desenvolvem apenas em tecidos vivos. Então, isso é super importante. Eu preciso que vocês lembrem disso. Eu peço isso na avaliação com frequência. Parasitas obrigatórios. Eles têm que ser parasitas, tá? Não tem outra forma deles viverem senão como parasitas. Então, por isso é que eles são obrigatórios. Eles se desenvolvem apenas em tecido vivo. Quer dizer que se a planta morrer, eles vão morrer junto. Tá? Então, parasita obrigatório, somente em tecido vivo. E eu tenho os parasitas não obrigatórios, que são organismos que podem se desenvolver tanto em tecido vivo como em tecido morto. E existe uma subdivisão aqui agora dos parasitas não obrigatórios. Então, os não obrigatórios, como aquele que a gente estava cultivando na placa de Petri ali, o fungo, para eu cultivar no meio de cultivo, no meio, na placa de Petri, tem que ser um parasita não obrigatório, porque o meio de cultura, o meio de cultivo, ele é um meio morto, né? Não está vivo. Então, parasita não obrigatório, eu consigo fazer cultivo dele em laboratório, porque ele não precisa do organismo vivo. Vamos entender a subdivisão, então, dos parasitas não obrigatórios. Esses parasitas, eles são bactérias e a maioria são fungos também. O ciclo de vida dos parasitas não obrigatórios, e aqui é importante entender essa parte também, ele é dividido em duas fases. Eu tenho uma fase que é chamada de patogênese e uma fase que é chamada de saprogênese. A fase patogênese é a fase em que o organismo, o agente causal, ele está causando doença na planta, tá? Aqui vale um parênteses. Doença só acontece em planta viva, tá? Não tem como uma planta morta ficar doente, tá bom? Então lembrem sempre disso. Doença só acontece em plantas vivas. Plantas vivas ou tecidos vivos, né? Eu posso estar falando de uma semente que está viva, posso estar falando de um fruto que é recém-colhido que está vivo. Então, a patogênese é a fase da vida de um patógeno onde ele é causador de doença. E a saprogênese é a fase da vida de um patógeno onde ele está desenvolvendo sobre a matéria morta. Então, sobre material morto, folhas secas, né? Por exemplo, eu posso ter fungos, bactérias desenvolvendo sobre material morto. Aí é a fase de saprogênese. Então, entendido essas duas fases de vida, eu tenho uma separação dos parasitas não obrigatórios. Eles podem ser separados em parasitas facultativos, que são, é o que está em A aqui, ó. Parasita facultativo, para ficar bem claro, então. São aqueles parasitas, são aqueles patógenos que facultativamente atuam como parasitas. O que isso quer dizer? Parasitas facultativos são aqueles que opcionalmente têm a opção de atuar como parasitas. Então, aqui no A mostra que no ciclo de vida de um patógeno que é parasita facultativo, a maior parte do tempo da vida desse patógeno, ele vai ser um saprófita, ele vai ficar no ciclo de saprogênese. Então imagine que é um fungo que fica normalmente em tecidos mortos, né, em folha seca, em material em decomposição, mas que caso a minha planta esteja desnutrida, esteja com machucados, né, com feridas, esse organismo que normalmente ele é um saprófita,
ele pode causar doença, ele pode atuar como um patógeno, né, e desenvolver essa fase aqui de patogênese. Então, um parasita facultativo, normalmente, ele é um saprófita e passa um período curto da sua vida como patógeno, tá bom? E o contrário é o saprófita facultativo. O saprófita facultativo, então é só inverter aqui, ó. É aquele que facultativamente atua como saprófita. Então, na dúvida, pega e inverte. Saprófita facultativo, facultativamente atua como saprófita. Isso quer dizer que a maior parte do tempo, a maior parte do seu ciclo de vida do patógeno, ele atua como causador de doença. Então, aqui na fase da patogênese. E como ele é um parasita não obrigatório, se eu fiz a colheita, se eu rocei a minha planta e agora eu não tenho mais plantas vivas no campo, esse patógeno ele pode ficar nos restos culturais, ele vai permanecer nos restos culturais. Então, isso é super importante porque isso afeta o manejo, a minha decisão ou não de fazer rotação de cultura, de incorporar os restos culturais. Isso está ligado aqui com esse ponto. Se é um parasita não obrigatório ou se é um parasita obrigatório. Entendido? Então, qual que é a importância de saber se é um parasita obrigatório ou não obrigatório? Se ele é um parasita obrigatório, eu posso práticas como enterrio de restos culturais terão pouca importância, né? Porque esse organismo ele só vive em plantas vivas. Uma vez que eu tiro a cultura da área, eu não tenho mais o patógeno sobrevivendo ali, porque ele é um parasita obrigatório. Já se ele é um parasita não obrigatório, ele pode sobreviver nos restos culturais. E aí, quando eu plantar novamente a cultura, esse parasita vai desenvolver sobre a cultura que foi recém-estabelecida. E aí, para um parasita não obrigatório, a prática de rotação de cultura, trocar a cultura, botar culturas de famílias diferentes, se torna de importância primária, ok? Então, a ideia básica é essa, tá? Primeiramente. Então, pessoal, eu vou fechar essa primeira parte da aula aqui. A gente já falou de conceitos muito importantes que eu preciso que vocês estudem, entendam bem e mandem as dúvidas caso tenha ficado confuso ainda. E a gente vai trabalhar mais conteúdos em seguida, tá bom? Um abraço aí, até mais. Tchau, tchau.